Esquerda, felizmente, e este é um tributo a saudar por sua força mobilizadora. Ela tem uma pauta larga, porque numa sociedade com tantas desigualdades e com tantas expectativas, são muitas as formas de luta e as bandeiras de luta, e ela tem que atender todas elas, né? A direita só tem uma, é como subordinar o mundo do trabalho para acumular a partir da expropriação, né? E como organizar a política de modo a que suas expectativas não sejam afetadas. Então é simples, ela se unifica imediatamente, se une, né? E não perde o foco da sua atuação subordinante, né? Então, a conjuntura que nós estamos vivendo tem essa característica, né? Permanecem as agendas das nossas lutas históricas, porque as desigualdades ainda estão fortes na nossa experiência econômica, social, cultural, política, e temos que articular todas as formas de reivindicar que procedem desses muitos movimentos que ganham força, identidade e protagonismo no social, né? Então, é preciso estabelecer equivalência entre essas expectativas, coordená-las numa ação conjunta, né? E isso, às vezes, dispersa a nossa condição de priorizar as lutas, né? E, por outro lado, dificulta hierarquizar, né? Que, no fundo, o que menos importa é hierarquizar, como conduzi-las todas de um mesmo modo, né? O fato é que isso faz com que a nossa ação seja mais complexa, mais lenta, mais problemática, né? E isso é o nosso valor, quer dizer, a democracia é assim, é lenta. O MST sabe disso, ele marcha, a marcha é longa, ela demora, ela para nos lugares, ela vai educando, dialoga com o social, se identifica com as lutas locais, incorpora na sua grande agenda. E isso é um processo demorado, lento. A democracia é lenta. A direita dá golpe, ela fulmina, ela aniquila o adversário, ela criminaliza o processo político, né? Então, eu acho que a conjuntura é essa. E, por exemplo, o MST compreende isso, ele continua democraticamente construindo a sua agenda. Eu vi agora as teses que estão em debate para o Congresso, né? E elas são um compêndio de sociologia política, porque vai do projeto de sociedade às alternâncias para efeito de compreender, né, o que é o sistema de produção e como isso tudo é mediado por valores e por princípios, como, por exemplo, os direitos humanos, né? Mas no social, o que acontece? Ele é criminalizado, né? Então, ele é apresentado como um processo desorganizador, anárquico, perigoso, né? Então, eu diria assim, a nossa perspectiva conjuntural é ter paciência, não perder de vista o sentido que orienta a nossa luta, saber que as condições de luta envolvem articular muitas bandeiras, né? Assimilar contradições. O nosso discernimento é não permitir que as contradições cheguem ao ponto do antagonismo, que aí elas são inconciliáveis. Mas há contradições não antagônicas, né? A gente vê os quadros nas paredes aqui dessa escola que prepara para isso, né? E se dá conta dessa consciência importante, né? E sem uma consciência alargada, que se faz na história, não há o salto político para transformar a realidade, né? Que eu acho que é a esperança do nosso país, né? Retomar o curso da democracia, que foi interrompido em parte pelo surto necropolítico, né? E acumular a utopia construída com a história que o passado nos lega, né?
a história de lutas, né, para avançar ainda mais, né, radicalizar a democracia e aprofundar o processo de construção dos direitos, que é sempre um processo de muita solidariedade, de muita ação comunitária no sentido da sociabilidade do cotidiano, né, e pensar, não é, uma sociedade emancipada, né. Então, eu diria isso de um modo geral, né. Para mim, primeiro foi assim uma experiência sem precedentes na minha atuação, que em geral vem do campo acadêmico, no espaço universitário, né? Mas perceber que o conhecimento ou transforma o mundo, ele é puro narcisismo, diletantismo, né? Então, estar no ambiente em que as lutas são travadas, né, foi uma experiência formidável e, para mim, uma espécie de prêmio de carreira, né, de carreira acadêmica, de carreira política, né, ter a confiança de um movimento social tão importante, né. Eu certamente fui indicado para participar na CPI por representações parlamentares de bancadas progressistas, mas as bancadas o fizeram porque eu fui mencionado pela confiança que depositava em mim, sobretudo o MST, né? Então isso foi um primeiro plano, né? O segundo ponto dentro da questão que você coloca foi poder me confrontar com o sentido redutor, desqualificador, criminalizador daquele evento parlamentar, né? Uma CPI instalada para criminalizar o movimento social, né? E o movimento social, que eu disse lá, é o mais importante do mundo no século. Isso dizia Celso Furtado, né? E ali poder dizer, sim, que como um movimento social é conflito, mas também é projeto. Então, poder usar aquele espaço, que foi um espaço construído pelos movimentos, na luta pela redemocratização, contra a ditadura, para ter um espaço constituinte que permitisse a pluralidade de posições constitucionais, né? O lugar em que o MST ajudou a construir, mostrando como pode ser disputada a Constituição no sentido de realizar suas melhores promessas, que são promessas de solidariedade, de fraternidade, de igualdade, de justiça, de emancipação, né? Então, ali foi uma experiência importante, né? Me senti de um modo que me dá muita satisfação, né, de ser essa representação discursiva ali naquele espaço, né, de poder oferecer minha leitura do mundo e da sociedade no diálogo construído com os movimentos sociais, a partir dos quais eu pude compreender qual é o sentido legítimo do direito, né? O direito não é a regulação que um sistema de poder se apropria e normaliza a realidade a partir da sua percepção particularizada, a sua ideologia. O direito é essa abertura, né, equitativa para fazer emergir, a partir da consciência histórica, né, o salto transformador que a política oferece ao social, né? E me senti muito confortável, sobretudo por ter afinidade com a bancada, ou as bancadas que me convidaram, e com a assessoria que pude receber do próprio movimento, né? Quem está nos vendo não percebe os bastidores, mas está aqui um militante, né, que atuou comigo ali na bancada de depoimento, né, me dando dados, me lembrando aspectos relevantes para a construção, e um militante que é um acadêmico, vem de assentamento, né, vem da área de luta por emancipação a partir do movimento social MST, né, mas está na academia e está construindo fundamentos teóricos para legitimar
a qualidade da sua ação política a partir, seu percurso é no direito, né, em espaços criados pela ação dos movimentos, e sobretudo do Movimento Sem Terra, que é o Pronera, né, as escolas de formação em âmbito universitário, das necessidades intelectuais e interpretativas dos militantes do movimento, né? E ali, por exemplo, me oferecendo elementos para fundamentar no diálogo com a direita ali representada, tese que tem interesse na agenda do MST, mas que repercute na própria condição de uma sociedade emancipada, em processo de radicalização democrática, né? Então, essa é a experiência que eu colhi ali e tenho a impressão que foi um momento importante, porque isso repercutiu para fora daquele espaço institucional e entrou no debate da sociedade, né? Galvanizou posições, aumentou a necessidade de conhecer melhor o que é a ação do movimento social sem terra, né? E penso que ali começou-se a estancar a estratégia criminalizadora da direita localizada naquela CPI, né? Não finalizou o processo, a CPI perdeu o seu objeto, o seu fim foi melancólico, sobretudo quando depois veio o Stedley e no seu depoimento como que jogou a pá de cal sobre aquelas intenções, né? Claro que não parou aí, porque a agenda está sendo colocada em outras instâncias do parlamento, agora mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, né? Estamos falando em alcance do movimento da história. Então, a história é uma tensão permanente entre como fazer convergir no seu movimento o protagonismo dos sujeitos que fazem a história, né? Como é que dizia o Marx, né? A história se faz de forma objetiva, mas não se realiza exatamente na maneira como nós pensamos agir na sua continuidade, na sua diacronia, né? Então, não há garantia de futuro. O futuro se disputa e a história é uma disputa contínua, né? Então, sob essa perspectiva, os processos políticos são momentos destacados desse ritmo tenso, dramático de realização da história, como foi a Constituinte de 88, uma tensão entre um momento autoritário que se expressou no país sob a forma de uma ditadura civil e militar, né? Mas também de raiz global, porque era a grande disputa dos grandes modelos de concepção de mundo, né? Naquela altura era a luta entre o socialismo e o capitalismo, né? Então, a Constituinte foi um momento, e eu mesmo caracterizei nas minhas participações, nos meus textos, de momento constituinte, que foi aquela conjunção de uma força ativa de movimentos que conseguiram se fazer protagonistas num tempo autoritário em que a principal ação política era conter o movimento. Isso se fazia por meio de uma lei de segurança nacional que criminalizava mover-se na sociedade. Organizar-se era crime contra a segurança nacional. Ter opinião era crime contra a segurança nacional. Reivindicar era crime contra a segurança nacional. Estão aí ainda as lutas para resgatar a memória e a verdade em relação a mortos e desaparecidos nesse tempo. Anistiar a legitimidade dessa ação nessa luta conjuntural, né? Então, é um momento em que, contra a lei de segurança, contra a ditadura, o social se moveu, se movimentou. Os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, o movimento sem terra.
vertente das lutas anteriores, né? As ligas camponesas, né? As várias sublevações do campo, Contestado, né? Tromba e Formoso, tantas lutas históricas, né? Então, esse momento constituinte permitiu inserir na experiência de luta por redemocratização a recuperação civil do processo democrático, retirado da tutela pretoriana e dos interesses econômicos, né? E construir uma agenda que se expressou na Constituinte, ali onde se colocou a tese da função social da propriedade. Acabei de ver o retrato do Plínio de Arruda Sampaio no mural aqui de homenagens, né? Ele que foi fundador da ABA, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, né? Florestan que dá nome a essa escola, né? Então, esse momento constituinte permitiu que se inserisse no ascenso de recuperação democrática do protagonismo dos movimentos um espaço constituinte para apresentar essa agenda. A principal configuração desse processo de agenda foi inserir a tese da democracia participativa, do controle social no processo de produção das políticas públicas, inclusive políticas públicas de produção no campo e de produção na cidade, né? E aí colocar contra a experiência colonial, né, que foi feita à base da concessão de propriedade e titulação de propriedade a privilegiados, donatários, né? Donatários de capitanias, donatários de titulação cartorial de propriedades, né? A ideia contra o princípio patrimonialista do momento político burguês, né? Da propriedade como uma função social, né? E construir quais são os elementos que caracterizam essa função social, né? E que conduzem a uma tese maior, né, de horizonte de supressão e de redução do alcance privatizante do próprio acesso à terra e à propriedade, né? Então essa foi a conjunção ali num contexto tenso que prevaleceu, ao menos conceitualmente, mas empiricamente pelos desenhos já estabelecidos pelos movimentos sociais, né? A tese de que ou a propriedade cumpre função social ou ela é uma contradição com a legitimidade do direito, né? E esse conceito está colocado na sociedade, mas o momento constituinte ele é seguido de muitos outros momentos, né? A derrota na elaboração legislativa dos proprietários, dos oligarcas, dos latifundiários, né? Não significa que eles se retiraram da arena, nem que eles se convenceram, eles continuaram o seu processo dentro da própria Constituinte, em outros âmbitos dos capítulos que a formam, né? Adiaram resoluções, como no caso dos quilombolas, né? No tocante à exigência de demarcação de terras indígenas, né? E até no modo como se assegura os sistemas de desapropriação de terra para servir a um fundamento da Constituição conseguido nesse processo, que foi a reforma agrária como uma maneira de dar equidade ao acesso do trabalhador ao campo, né? Então, essa tensão continua, né? E continua na sequência das tentativas de revisão da Constituição, de supressão, e continua agora com recuperação da perspectiva golpista, né, que vocês hão de convir, né? Se fez muito contra esse fundamento, contra esse princípio. O principal adversário desse processo é o MST, né? A CPI demonstra isso. E continua a disputa por posições constitucionais. Então, eu sou da tese de que somos nós que constituímos os momentos. Então, por exemplo,
é preciso resgatar as mobilizações, a capacidade de se estabelecer novas alianças, de definir as bandeiras e as agendas de cada momento conjuntural, como os indígenas fazem, né? E como os trabalhadores fazem, num contexto global de exacerbação neoliberal, né? Em que a ideologia disfarça essa experiência e começa a camuflar a forma como as lutas são travadas. O empreendedorismo, né, que precariza a condição do trabalhador, retira direitos e se coloca, por exemplo, contra a Constituição numa reforma trabalhista que nega os fundamentos da Constituição. E, no caso do trabalhador rural, né, da produção no campo, as teses de redução do princípio da propriedade como um bem social, a negação dos fundamentos das políticas, por exemplo, que assegure a arrecadação de terra para a política de reforma agrária, de criminalização, como estão colocadas nessas pautas, né, que nesse momento, nesse exato instante, agora mesmo tem uma pauta que já recebeu aprovação em comissões, né? O relatório de relatoria, né, já aprovou o texto básico dessa matéria que você está se referindo, que repõe no século XXI os pressupostos do século XIX. Né? O próximo passo é recuperar, resgatar a escravidão como um bem civilizatório, não é isso? É muito difícil, né? Já está, né? Porque eu também tenho lido os relatórios sobre a condição de trabalho análoga ao de escravo na área rural, por exemplo, da produção de... E o que a gente está assistindo no Rio Grande do Sul nesse momento, né? Com a preocupação de que os negócios não sejam afetados, a ponto, inclusive, de se fazer crítica a doações, né? E, de outra maneira, de buscar subsídios, que é assaltar o orçamento público para garantir não o atendimento à carência decorrente da exclusão, mas ao funcionamento dos negócios. Né? Então, a disputa é dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, ano a ano, século a século, com maior intensidade, menor intensidade, maior engajamento, menor engajamento, mas sempre com o horizonte de que conquistas sociais e conquistas de direito ou conquistas políticas podem sofrer reveses conjunturais, mas a gente nunca perde o horizonte da emancipação. Né? São perguntas complexas, né? Entretanto, elas não são difíceis de obter respostas orientadoras, explicativas, né? Por exemplo, a ação dos movimentos sociais e muito notadamente do MST, né? Que significou, por exemplo, ocupar um espaço que antes era exclusivo das elites políticas, sociais e econômicas, né? Quando os trabalhadores eram interditados desse acesso, eram proibidos de ter lugar nesse acesso, né? Por exemplo, as vedações que, mesmo na experiência constitucional, foram colocadas para os que se emanciparam da escravidão. Né? Então, uma das estratégias principais da luta de emancipação dos trabalhadores foi conquistar o espaço de interpretação da realidade, né? Ganhar, né, a possibilidade de ser sujeito da interpretação dessa realidade, né? Quebrar o latifúndio do conhecimento, né? E não para se valer de um conhecimento que foi útil para justificar com as teorias de subordinação, as eugênicas, no caso de racialidade do processo, mas também de leitura
das formas de fazer a gestão da economia, né? E de poder interpretar as exigências de responsabilidade sobre a direção política do duplo processo que é vital nesse campo. Como acumular socialmente a riqueza que o trabalho elabora, né? É o trabalho que produz riqueza, não é isso? Então, como acumular esse trabalho? A expectativa é de que ele seja uma acumulação solidária. E como distribuir, né? De modo que isso seja equitativo e justo, né? Então, as teorias explicam isso. Então, é preciso ocupar esse espaço, desconstituir, descolonizar esse espaço de formação. Se faz se inserindo nesse espaço e pela luta democrática por meio de políticas públicas, como a de educação do campo, por exemplo, o Pronera, né, que permitiu inserir uma categoria inteira de muita relevância na estratificação do social, que são os trabalhadores rurais, do campo, né? Ou os indígenas, e as cotas, né? Que é uma forma de realizar a justiça social, não fazendo a abstração da igualdade, mas a materialidade da igualdade, né? Somos iguais porque somos compensados nas diferenças que a história realizou a partir dos sujeitos que tomaram o curso da história para orientá-la no seu interesse, né? Por isso que a gente demarca a história pela ação dessas tomadas de seu rumo. O período burguês, né? O período aristocrático, né? Formas de apropriação, né? Então, agora o período democrático, né? O período equitativo, né? Então, acho que esta é uma condição que está na base da sua pergunta, que pode ser feita por conquista do território dos saberes, mas pode ser também por construção de alternativas de saberes. Essa é uma universidade, ao que me diziam quando eu entrei, me mostrando os espaços, aqui é o âmbito da nossa reitoria. É um espaço acadêmico no sentido originário da formação da universidade no contexto civilizatório, né? A universidade nasceu assim, não nasceu de cima para baixo, nasceu de baixo para cima. Nas grandes universidades europeias, nem me refiro às orientais, que são mais antigas, os reitores eram os estudantes, né? Quer dizer, tem esse aspecto. E hoje a universidade, por conta da experiência da colonização, que é a experiência mais exacerbada do colonialismo, né? Porque ele é racialista, porque ele é classista, né? Porque ele é sexista, né? Ele impõe um componente redutor na desigualação dos gêneros, né? O sistema foi montado para fazer uma hierarquia de saberes, né? Então, essa conquista se faz ou por abertura de espaços para diálogo entre os saberes, ou para a constituição desses espaços para construir saberes que sejam próprios, que sejam adequados, né? E tanto mais quanto isso represente, por exemplo, lidar com mediações que servem esse processo, que são instrumentais para esse processo. A tecnologia e a comunicação, né? Para permitir a disputa narrativa, para construir a dimensão operante da política num espaço crítico, que é o espaço não de um cotidiano relacional, mas de um cotidiano produzido como realidade, né? Assim, a gente participa da vida natural como parte da natureza, né? Mas a cultura é uma construção também de uma natureza que é artificial, mas que é natureza também, né? Então, disputar esse espaço, disputar quem somos, qual é o valor da nossa atuação, o que significa romper com as teorias eugênicas, né? E enfrentar com convicção a leitura do real, tal como ele se manifesta para nós, no sentido de
ativar a nossa capacidade de agir nele para transformá-lo, né? Como diz Brecht em Santa Joana dos Matadouros, né? A educação não pode ser para formar virtuosos e gente boa. A bondade em si é uma inutilidade se ela não contribuir para mudar o mundo. Então a Joana diz no final, né? Quando eu morrer, não quero que digam que eu fui boa, quero que digam o que eu fiz para transformar o mundo, não é isso? Que eu acho que é a condição de construir possibilidades de interpretação equitativa da realidade, né, para emancipar, que eu penso é uma exigência, por exemplo, de se contrapor à tecnologia que se presta a reduzir a nossa dignidade, né? Então, criar políticas públicas para que o acesso às informações, como estamos fazendo aqui, né? Não é mais história oral só, né? É uma jornalista que está me entrevistando, é um equipamento que vai para uma rede, né? Então, é construir o nosso protagonismo num espaço crítico, que, embora seja virtual, é um espaço de disputa política, né? Então, criar alternativa para a comunicação que sirva à transformação social, né? E vencer a mentira na política, que é o fake news, não é isso? Olha no caso do Rio Grande do Sul, de novo, né? Eu não peguei a matéria completa quando vinha no carro aqui, mas alguém estava dizendo de uma safra de fake news, né? E mostrando como é a produção, a distribuição e a circulação da notícia, como se fosse uma safra, responde a um mecanismo de semeadura e de colheita. Você vai colher vantagens políticas nesse processo, né? Então, eu acho que esse é um espaço que precisamos incluir na nossa agenda política de disputa ética e de disputa também transformadora, no sentido emancipatório, né, para inserir, né, a condição da verdade na luta política que, vamos dizer, contribua para descriminalizar o nosso protagonismo, de criar verossimilhança pelas nossas agendas, né, e de desmontar a ideologização que é o meio mais eficiente de desmobilização, né? Porque faz com que nós, por nós próprios, né, a falta de capacidade de discernimento, sucumbamos à nossa própria impotência de ação política transformadora, né? Nos rendemos, né? Vi Paulo Freire também aí em Busto, né? A educação não muda o mundo, ela muda as pessoas mudam o mundo, né? Por isso a importância de enfrentar de forma pedagógica a comunicação como uma estratégia muito importante, e é por isso que a direita descobriu isso e atua nesse campo, né? Substituindo mísseis por despachos de jornais e de televisão, né? Então, acho que, junto com a escola que contribui para adensar consciências de interpretação da realidade do mundo, é preciso uma boa política de luta social, né, para construir uma educação, uma comunicação que também seja emancipadora, né? Desmontar tudo, até os dicionários, né? Até os dicionários, né? Você pega um dicionário e o verbete lá, ele cede às injunções do machismo, do sexismo, né? Um homem público, o dicionário diz que é o político. Uma mulher pública, o dicionário diz que é uma prostituta. Um homem honesto, o dicionário diz é probo. Uma mulher honesta, ele diz é uma virtuosa, né? Então, desmontar essa dimensão fascista que está não só nas formas de governar, mas na forma de estruturar o social, né? Desarmar as consciências adestradas nos púlpitos, nas tribunas parlamentares, né? Mas também
nos espaços de comunicação, né?